Então, boa tarde. Esse é o seminário que a gente vai apresentar como avaliação final da disciplina de modelagem sísmica de propriedades das rochas. Nosso grupo é formado pela Débora, Lorena e Thaís, e o nosso paper é do Zhao et al. 2013, com o título Quantitative Geophysical Pore Type Characterization and its Geological Implication in Carbonated Reservoirs. Bom, nossa apresentação ela está dividida nesses seguintes tópicos. A gente vai começar falando sobre os objetivos, onde a gente apresenta o problema. A introdução a gente vai falar dos tipos de poros que o autor utilizou no trabalho. Na metodologia, a gente vai comentar sobre a modelagem e a inversão dos tipos de poros. Depois a gente vai comentar sobre a análise dos resultados e as considerações finais. Bom, o autor ele começa o artigo levantando duas questões, que seria como caracterizar a distribuição do tipo de poro quantitativamente a partir de informações provenientes de dados de poço e sísmica 2D, e como analisar as implicações da distribuição dos tipos de poros em reservatórios carbonáticos. Então, esses seriam os objetivos do trabalho. Bom, estudos mostram que as propriedades elásticas para carbonatos podem variar muito dependendo de fatores como o tipo de fluido, a mineralogia e o tipo de poro. Então, o autor sugere uma análise do impacto dos tipos de poro nas propriedades elásticas da rocha. E após isso, é possível tentar prever o tipo de poro de um reservatório carbonático utilizando dados geofísicos. E uma vez sabendo os tipos de poro ali presentes, podemos tentar contar a história geológica que deu origem aos mesmos e assim entender melhor o reservatório e os processos que o formaram. Bom, a classificação dos tipos de poros no mundo dos carbonatos, né, é bem complexa. E o autor separa em 3 tipos de poros, que são os que se aproximam razoavelmente da resposta acústica e pressão das rochas no reservatório carbonático. Então, de acordo com os trabalhos de Sun et al. 2008 e Shu e Payne 2009. Então, seriam os 3 tipos de poros, os Stiff, os poros de referência e os poros Krebs. Os poros de referência, eles são os poros que apresentam uma razão aspecto do poro mais intermediária em relação a esses 3 tipos de poro. E eles são representados pelos poros interpartícula ou intercristais. Eles são considerados o tipo dominante em carbonatos e eles servem como tendência de fundo para os crossplots que eu vou apresentar mais à frente. Bom, os poros Stiff são os poros que possuem uma maior razão aspecto do poro. E eles são representados pela porosidade Vug e móldica. São poros mais arredondados e resistentes à mudança de pressão e são resultado de grãos dissolvidos e câmaras de fósseis. Já os poros Krebs, eles são os poros que apresentam uma razão aspecto do poro menor e são representados por microfraturas e microfissuras e podem ocorrer por conta de compactação diferencial, falhas ou colapsos por dissolução. Esses tipos de poros, eles podem coexistir no mesmo espaço poroso, mas a resposta geofísica, tanto em poros quanto na sísmica, é geralmente controlada pelo tipo de poro. Então, como a gente pode ver no sistema de poro na imagem, mais abaixo, a gente vai ter os poros de referência, que seriam esses poros mais ovais em preto, com os poros stiff, que seriam as bolinhas vermelhas, ou os poros de referência com os poros de tipo crack. Bom, o autor ele traz também uma tentativa de correlacionar o tipo de poro com as propriedades elásticas. Então, ele traz para a gente 2 crossplots, que seria a relação VP com a porosidade, onde ele delimita através dos limites de Hashing-Strickman. Bom, ele apresenta também no crossplot a linha de referência, que seriam justamente os poros de referência, onde os poros acima dessa linha de referência seriam os poros mais stiff,
e os poros abaixo dessa linha de referência seriam os poros mais cracks. Como a gente pode ver para o primeiro crossplot, que seria relacionado aos calcários, os poros eles permanecem basicamente nessa linha de referência. Já para os dolomitos, os poros eles se apresentam em sua maioria abaixo da linha de referência, estando associados mais aos cracks. Então, como esperado, os poros stiff sofrem menos variação de velocidade com variação de porosidade. E o contrário também acontece, ou seja, mais poros tipo stiff podem aumentar muito a porosidade, afetando pouco a velocidade. E um comportamento inverso ocorre para os poros tipo crack. Então, como eu disse anteriormente, né, no calcário temos maior presença de poros de referência, enquanto no dolomito, maior presença de poros tipo crack. O autor traz também essa relação VP-VS pela impedância. A partir do ponto da calcita, se a gente olhar do ponto da calcita para a esquerda, a gente tem uma diminuição da impedância. E se a gente olhar ao contrário, a gente tem um aumento da porosidade. Porém, essa distinção do tipo de poro, utilizando essa razão VPVS, ela se torna um pouco mais complicada. Então, podemos também notar que as razões VPVS para os poros tipo crack são maiores, ou seja, mais soft. Então, no geral, pode-se dizer que a relação VPVS para poros crack normalmente são maiores do que a relação VPVS para os poros de referência e stiff. E isso pode nos indicar que a onda cisalhante ela se torna mais sensível aos poros do tipo crack. E, novamente, pelo gráfico VPVS versus a impedância, a gente pode inferir que a dolomita possui mais poros do tipo crack. Pode passar isso. Bom, o autor tenta também trazer essa relação da história geológica das rochas carbonáticas a partir do modelo de física de Roche, que a gente vai falar mais à frente. Então, através desse crosspod também, da relação VP pela porosidade, a gente pode tentar contar uma história geológica. Então, ele começa dizendo que as rochas carbonáticas são controladas inicialmente por padrões de textura deposicionais e o tipo de porosidade. Então, se a gente for olhar daqui da deposição, seguindo essa reta vermelha, a gente vai ter a seta vermelha, a gente vai ter diversos processos que vão afetar diretamente a porosidade desse nosso reservatório. Caso, ao longo dessa deposição, não ocorresse nenhum processo químico, os poros permaneceriam na linha de referência. Porém, a gente sabe que não é isso que acontece. Então, a gente tem processos como cimentação e compactação que vão diminuir o tamanho do poro ao longo do processo de deposição. Então, essa linha preta seria a linha de referência para os calcários e a linha azul seria a linha de referência para os dolomitos. E as setas azuis indicam o processo de dolomitização. Então, esse processo de dolomitização, quando ele ocorre no início da deposição, ele pode acabar diminuindo essa porosidade por conta da dissolução da calcita e a precipitação do dolomita. Porém, se essa dolomitização ela ocorre após um longo processo de tempo geológico, né, podemos dizer assim, essa dolomitização ela pode manter essa porosidade ao longo do processo de deposição. E conforme a gente pode ver no gráfico também, o processo de dissolução, ele pode acabar conferindo poros mais stiff, e o fraturamento pode ajudar a ter mais poros crack. Pode passar. Bom, a gente vai agora, então, explicar a metodologia que o autor usou no trabalho. Uma ferramenta importante para a metodologia que ele empregou é o modelo DEM, o modelo de meio efetivo diferencial. Esse modelo foi elaborado por Kumar e Han em 2005 e ele é utilizado para quantificar o efeito da inclusão de diferentes tipos de poro em uma matriz.
Esses diferentes tipos de poro vão se diferenciar justamente por conta da sua geometria, que no trabalho é diferenciada pelo aspecto de poro. Então, você vai precisar ter definido aspectos de poro para o poro de referência, Schiff e crack, que são os 3 tipos de poro que o autor separou, né? Bom, o modelo DEM ele é dividido em 2 fases, que vai ser a fase matriz sólida e a fase de inclusões, ou seja, você tem uma rocha, só a matriz, você vai incluindo os diferentes poros e observando os efeitos disso. Então, como variáveis dessa equação, a gente vai ter o módulo de Book, o módulo cisalhante, a porosidade da fase 1, o incremento da porosidade, que vai representar as inclusões de poros, e P e Q são os fatores geométricos que vão depender justamente dos valores de aspecto de poro dos diferentes tipos de poro. E na equação, o sufixo 2 está representando as variáveis que são da fase 2 de inclusão, né? Algumas observações importantes sobre esse modelo é que ele assume cavidades isoladas em relação ao movimento do fluido, então você precisa fazer a estimativa para uma rocha seca e só depois fazer a substituição de fluido, e que ele não é simétrico, ou seja, dependendo da ordem que você vai incluir os poros, o resultado vai ser diferente. Mas então, onde esse modelo vai entrar? O autor segue a metodologia proposta por Xu e Peng para modelos de carbonatos, que é similar ao que a gente vê na disciplina de propriedades de modelagem sísmica de propriedades de rochas. Então, como funciona? Primeiro, a gente vai ter uma média de Hill para os parâmetros elásticos da matriz, seguido da inclusão de poros relacionados à argila. Depois, aí sim, são incluídos poros geofísicos de referência e Schiff crack, conforme o modelo DEM apresentado. E, por último, a substituição de fluido utilizando as equações de Gassman. E aí, no final, o que a gente vai ter são as propriedades elásticas da rocha saturada após a inclusão de um novo tipo de poro. O autor define, então, um algoritmo para conseguir aplicar esse modelo para os dados geofísicos. Então, a primeira coisa é definir qual vai ser o aspecto de poro para cada tipo de poro, que o autor já define lá no começo. Depois, é feito o input dos dados geofísicos, que vai ser porosidade e VP, pode vir do poço ou da sísmica, e é feita, então, primeiro uma modelagem utilizando apenas os poros de referência, como se só existissem os poros de referência. Depois disso, a gente pega os dados de input, de VP, e vai comparar com esse VP calculado de referência. Uma limitação do algoritmo é que ele permite apenas a existência de 2 tipos de poros por vez. Então, você vai fazer ou referência com Schiff ou poro referência com crack. Então, ele vai definir se a modelagem vai ser feita usando poro Schiff ou poro crack a partir dos valores de VP, né, conforme já foi explicado no começo. Se a gente tiver uma VP medida, então, maior do que a de referência, a gente vai fazer uma modelagem para poro Schiff, se não para poro crack. Vamos, então, fazer como se fosse uma VP medida maior, só por exemplo, para a gente poder explicar o algoritmo. Então, a gente teria que o aspecto de poro 1 vai ser o aspecto de poro de referência, aspecto de poro 2 vai ser o aspecto de poro Schiff, a porosidade 1 vai ser a porosidade inicial, que aqui no caso seria a porosidade de referência, e a porosidade 2, que no final vai ser a porosidade Schiff, começa como 0. Então, é feita a mesma modelagem, só que agora incluindo os poros tipo Schiff. E você vai ter, então, como resultado as propriedades elásticas após a inclusão desse tipo de poro. Então, no final do algoritmo, você vai ter que aquele poro de referência 1 vai ser o poro de referência que era inicial menos a inclusão dos poros, e a porosidade Schiff vai ser aquela porosidade 2 que era 0, mas agora vai ser o 0 mais a inclusão
dessa porosidade. O algoritmo ele vai se repetindo de forma que termine apenas com os poros de referência e stiff, ou crack, se a gente tivesse seguido o caminho do crack, de acordo com uma condição estatística estabelecida pelo autor. Além disso, ele também propõe uma equação para o cálculo da densidade de fraturas a partir da porosidade crack e a partir do aspecto de poro crack. Bom, agora a gente vai fazer uma análise dos resultados obtidos. Os dados que foram utilizados são da Bacia de Campos, aqui no Brasil. São reservatórios de rochas carbonáticas bem heterogêneas que contêm óleo pesado. Esses carbonatos, eles apresentam a textura suportada em grãos e os tipos de poro, eles são bem variáveis, indo de poros do tipo crack, que é o de fissura, até poros do tipo VUG. O que pode, pelo estudo do autor, pode significar que esses reservatórios eles sofreram intensos processos diagenéticos. Aqui a gente tem uma lâminas de alguns core plugs da região. As regiões em azul representam o espaço poroso e as letras A e B indicam qual poço que essa lâmina foi retirada e os poços que foram utilizados. Próximo. Aqui a gente tem os perfis fornecidos para o poço A. A gente tem o perfil de litologia, de VP, porosidade e saturação de água. No caso, para input do processo de inversão de poro, são utilizados apenas os perfis de VP e porosidade. Como resultado da inversão, a gente obtém o tipo de poro, que aqui está representado por poros de referência ou interpartícula em amarelo, os poros do tipo stiff em vermelho e poros cracks em azul. E o outro perfil que é obtido também a partir da inversão é a densidade de fissuras do poço. Em C, a gente tem algumas imagens que o autor selecionou que ajudaram a validar o resultado da inversão. Então, se a gente analisar nas profundidades 2.696 a 2.699 e 2.862 a 2.865, as imagens do poço, elas mostram alguns fraturamentos e o resultado da inversão, ele prevê que essa região apresenta um espaço poroso composto primariamente por fissuras e por poros interpartículas. Já na profundidade de 2.896 a 2.899, a inversão ela mostra que os poros são formados por fissuras e nas imagens fornecidas é possível observar uma rede complexa de fraturamento que serviu para validar essa informação. Já na profundidade de 2.884 a 2.886, a inversão mostrou a presença de poros do tipo stiff. E nas imagens, o autor conseguiu observar alguns fragmentos irregulares de poros do tipo VUG, também validando o resultado da inversão. Aqui a gente tem os resultados para o poço B. Também foram usados como input os perfis de VP e porosidade, e aqui também foram obtidos os mesmos resultados do tipo de poro e da densidade de fraturas. Nas profundidades entre 2.470 e 2.500, é possível observar uma densidade de fissura de aproximadamente 0,1, que é representada pelas rochas fraturadas que são vistas nas imagens em B. Já nas profundidades de 2.523 a 2.527, a inversão ela prevê a presença de poros de referência e stiff, que são representados na imagem pela presença de VUGs e de algumas cascas dissolvidas. Agora a gente vai analisar a aplicação do método em dados sísmicos. Esse fluxograma ele esquematiza a aplicação do método a partir de dados da sísmica, e o objetivo é determinar a fração de volume dos diferentes tipos de poro. E a partir dessa distribuição dos tipos de poro, poder criar uma interpretação da história geológica da qual os reservatórios eles foram submetidos.
Primeiro, é realizada uma inversão elástica para se obter os parâmetros elásticos da rocha, impedância P e S. Depois, a porosidade também ela pode ser estimada a partir do dado sísmico, usando métodos geoestatísticos ou da relação, ou a partir das relações de propriedades das rochas e análises sísmicas. Tanto o resultado da inversão elástica quanto a estimativa da porosidade, eles devem ser validados nas locações, tem que ser calibrados nas locações dos poços. Tendo, então, esses dados de impedância e porosidade, é feita a inversão do tipo de poro. E aí, a partir desse resultado, com a distribuição dos tipos de poro, é que vai ser feita a interpretação sobre a história geológica do reservatório. Próximo. Aqui, a gente tem o dado sísmico empilhado da região. Nele foram delimitados 2 reservatórios, um de calcário na região superior e de dolomita na região inferior. Aqui a gente tem um resultado da inversão elástica que deu aqui, no caso, a impedância P, né? E esses dados eles foram validados na região do poço e apresentaram uma boa correlação. Aqui a gente tem o resultado da estimativa da porosidade. Nesse caso, o autor fez uma análise de rede neural de múltiplos atributos no dado sísmico, e a correlação nos poços também comprovaram que foram bons os resultados obtidos. Bom, tendo esses 2 dados, então, foi realizada a inversão do tipo de poro, e como resultado, a gente tem essas 3 imagens, que é a distribuição da porosidade de referência, a distribuição dos poros do tipo Stiff e a distribuição da densidade de fissuras. Com base nesses resultados, pode-se observar que os reservatórios são bastante heterogêneos. A distribuição da porosidade de referência mostra que os poros interpartículas são os que estão predominantes no reservatório. Já os poros Stiff, eles são mais esparsos e mais presentes no calcário do que na dolomita, e os poros do tipo crack aparecem presentes em quase todo reservatório, o que sugere que ambos reservatórios sofreram, eles foram intensamente fissurados. Bom, os processos geológicos, segundo o autor, os processos geológicos eles influenciam na distribuição dos tipos de poro no reservatório. Então, com base nessa distribuição, pode ser feita a interpretação da história geológica, e essa interpretação ela pode auxiliar na caracterização dos reservatórios. Bom, interpretando a distribuição dos poros do tipo Stiff, foi observado que a unidade superior de calcário ela é porosa e que as fissuras provavelmente foram controladas por colapso devido à dissolução. Já na unidade da dolomita, ela é menos porosa e o fraturamento pode estar mais associado à compactação diferencial devido à fragilidade da própria rocha. Por outro lado, os poros Stiff, do tipo Vug e Moldicus, observados na unidade inferior do calcário, indicam que a dissolução pode ter sido mais extensa nessa unidade. Analisando a distribuição da densidade de fissuras, a gente pode ver que as áreas de alta densidade de fissuras na região do calcário, na região superior do calcário e inferior da dolomita, podem apresentar bons pontos de permeabilidade para o reservatório. Mas essas fissuras elas não estão bem relacionadas com o sistema de falhas presente no reservatório. Então, apesar de serem pontos de boa permeabilidade, acaba que é uma permeabilidade local e não se comunica com todo o reservatório. Bom, a partir desses resultados, o
o autor, ele então fez uma análise do impacto dos processos diagenéticos na qualidade dos reservatórios através da elaboração de crossplots. Geralmente, a boa permeabilidade está relacionada com poros interpartículas, enquanto os poros do tipo stiff, se estiverem isolados, eles não vão apresentar boa permeabilidade. Já a presença de fissuras, ela pode aumentar consideravelmente a permeabilidade em um reservatório. Na imagem, no crossplot de cima, a gente está fazendo a análise do reservatório superior de calcário, e a interpretação do autor é que pode-se supor que houve a consolidação de sedimentos seguida por uma compactação e cimentação. E aí o espaço poroso depois foi reorganizado devido à ocorrência de dissolução e fraturamento. Já na dolomita, após o mesmo processo de consolidação, compactação e cimentação, acredita-se que a dolomitização teve um papel importante, aumentando o tamanho do espaço poroso e levando a uma melhoria na qualidade do reservatório. Ainda assim, o resultado mostra melhores propriedades para o calcário. Nesses crossplots também, a região sombreada ela está indicando que esses reservatórios carbonáticos podem ser interpretados como produto final de processos de dissolução, dolomitização e fraturamento. Bom, como considerações finais, pode passar. A gente tem que os poros stiff de referência e os cracks podem quantificar de forma conveniente e eficaz os efeitos do tipo de poros nas propriedades elásticas dos carbonatos. Esse estudo também mostra que o esquema proposto de modelagem e inversão de física de rochas pode produzir uma boa caracterização quantitativa do tipo de poro a partir de dados de perfil de poço. A partir da distribuição espacial prevista no tipo de poro, pode-se identificar os prováveis processos diagenéticos e interpretar como o produto de fraturamento, dissolução e dolomitização reorganiza e redistribui o espaço poroso em um reservatório carbonático, fornecendo informações sobre a descrição e a construção do modelo do reservatório. A inversão dos tipos de poros não é suficiente para caracterizar os detalhes das microestruturas de rochas. Elas representam apenas as propriedades efetivas elásticas médias de uma estrutura de poros complexa, quando uma onda sísmica se propaga. É importante também considerar as incertezas associadas a um resultado de inversão do tipo de poro, que está diretamente associada à qualidade dos dados sísmicos, ao número de poços, à impedância acústica usada como entrada, volumes de porosidade, conteúdo de argila e conteúdo de fluido. E todos esses fatores devem ser cuidadosamente calibrados para permitir previsões mais confiáveis. Então, é isso.